Muito bem, irmãos. Eu estou caminhando aqui na carta de Paulo aos Coríntios, doido para chegar no capítulo 15. Não vejo a hora de chegar no capítulo 15. Está pisando aqui em algumas pedras pontiagudas, não por causa das verdades bíblicas. Estamos lidando com fatos que basta para aquele que é salvo por Jesus Cristo crer na palavra de Deus e aplicar o que está lendo. Mas sabemos que esse assunto era problema nos dias de Paulo, é problema hoje, e não por causa de maneira alguma por causa do dom espiritual. O dom espiritual é um privilégio, é uma bênção que Deus dá à sua igreja com o propósito de edificá-la, capacitá-la, fortalecê-la, encorajá-la, revelar através da prática dos dons espirituais que Deus dá à igreja o amor ágape, aquele amor de Deus. A igreja precisa estar edificada na junção de todos esses elementos. E sofremos hoje, se sofremos porque deixamos de observar alguns desses requisitos. Isso não nos faz muito diferentes da igreja de Corinto. Uma igreja capacitada espiritualmente. Como tenho dito, capítulo 1, verso 7, afirma ali que a igreja, repito o que disse semana passada, não todos da igreja, mas a igreja, pessoas da igreja, diversas pessoas da igreja, têm todos os dons espirituais. Um tem um, outro tem outro, mas aquela igreja tem todos os dons espirituais. Que igreja! Que igreja! A grande luta com a igreja de Corinto, que a mesma capacidade que ela tinha para ser muito espiritual, ela era muito carnal. Algo que temos que ter uma outra mensagem para falar sobre isso. Isso vinha trazendo grandes problemas à expansão do Evangelho, ao testemunho de Cristo naquela comunidade, ao crescimento da igreja. Tanto é que o apóstolo Paulo ele bate forte numa igreja extremamente amada, e eu creio que por isso mesmo ele bate forte, ele não economiza uma expressão, tanto de amor quanto de dureza, para que eles deixem de lado o que não edifica e enxerguem o que Deus quer que eles façam e sejam, confessem o que é pecado como pecado e mudem para que, então, a igreja possa cumprir o seu papel ali em Corinto e toda aquela região sob a influência daquela igreja. Agora, chegando na segunda metade do verso 14, ainda nessa temática do que vimos semana passada, das profecias, que hoje nós temos a profecia completa. Na época, no primeiro século, quando a carta de Paulo foi escrita ali à igreja em Corinto, estávamos ainda no processo de revelação, Deus ainda falava através dos seus para a igreja. Hoje temos toda a palavra completa, então a profecia, a palavra de Deus nos foi dada de forma completa, inerrante e infalível, que é a sua palavra, que é a Bíblia. Mas naquele momento, Deus ainda estava no processo de revelação da sua vontade aos seus, então havia uma legislação muito específica, tanto pela necessidade do dom, quanto da forma como praticá-lo. O uso da língua como um idioma falado para que pessoas, então, de outras nações ouvissem a palavra, e não somente isso, como vimos em Atos 2, ou como sabemos em Atos 2, aquele manifestar sobrenatural do Espírito de Deus ali,
com as pessoas falando na linguagem, no dialeto, no idioma dos antepassados, e muitos ali ouviram e creram que o Espírito de Deus estava na igreja. Não é isso que estava acontecendo em Corinto, era uma bagunça que estava acontecendo em Corinto. Era uma língua sem significado, e por ser sem significado não podia ter interpretação. Não se sabia, nem a pessoa que falava sabia o que estava falando. Então não edificava nem os outros, nem a si mesmo. Então o apóstolo Paulo ele legisla sobre isso tudo, com o propósito específico de que a igreja precisa ser fortalecida, edificada, para que ela cumpra o seu papel. A igreja que não cumpre o seu papel é apenas um objeto posto em algum lugar. Mas quando a igreja cumpre o seu papel, é edificada pela palavra de Deus, nós nos edificamos mutuamente a partir da palavra de Deus. Não somente nós nos edificamos mutuamente, nos fortalecemos no espírito e temos um impacto na sociedade que a gente está inserido. Esse é o objetivo da igreja. Não ser um móvel, algo estático e parado, mas algo que edificado impacta. Mas isso começa aqui dentro, não começa lá fora. O que está acontecendo aqui agora nessa igreja de Corinto, nessa segunda parte do capítulo 14, é que os crentes estão querendo expressar os seus dons, e não há pecado algum nisso. Só que eles estão querendo fazer tudo isso de uma vez. Eles estão tão pouco comprometidos com edificar um ou outro, que cada um fala o que acha que tem que falar, na hora que tem que falar, que acha que deve falar. A maioria visando a sua própria identificação como alguém que fala bem, que fala muito, inteligente ou capaz. Outros simplesmente falando porque o outro está falando. Nenhuma preocupação nem com exercitar o dom espiritual a partir do ágape de Deus, muito menos com a edificação do corpo. Está uma bagunça. Crentes dotados espiritualmente, mas em suas vaidades não edificam a igreja, não promovem a glória de Deus, e está um caos na igreja de Corinto. Com isso em mente, vamos ler então dos versos 26 ao 40 e depois vamos orar. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça
que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Oremos. Querido Deus, muito obrigado ao Pai, mais uma vez, pelo privilégio que temos de estar juntos aqui para ouvir do Senhor, ouvir da Tua palavra. O meu clamor, ó Deus, o meu pedido ao Senhor é que sejamos, ó Pai, alcançados por este encorajamento e instrução que a profecia deve produzir na nossa vida, conforme o texto que vimos aqui. Estamos com a Tua palavra, que é a Tua vontade profética, falada de forma inerrante e infalível nas Escrituras. Ó Deus, eu peço que o Senhor edifique a Tua igreja, mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Está atrapalhando muito a concorrência aí embaixo? Não? Então tá bom. Irmãos, para que a igreja fosse edificada no seu culto público, tanto a qualidade quanto a quantidade da participação dos crentes no culto precisavam ser reguladas, normatizadas. Mais uma vez, voltamos à tecla que o apóstolo Paulo bate fortemente aqui no capítulo 14, de que o princípio da edificação da igreja, qualquer coisa que a gente fale dentro da igreja, se não produzir a edificação para a igreja, fique calado. Porque nos ajuntamos dentro das nossas qualidades, nossos talentos, nossos dons espirituais, se nos manifestamos a partir do ágape de Deus na igreja, isso precisa, biblicamente, produzir edificação no corpo, construir, produzir aquilo que vai ser positivo para a vida da igreja. Esse é o princípio, esse é o padrão para tudo que a gente fala no ambiente do culto público. Precisa ser assim. Todos nós precisamos desse princípio de disciplina pessoal. Se queremos ser uma igreja fortalecida no Senhor e na Sua palavra, para que tenhamos um impacto fora daqui, nós temos que aprender este princípio aqui, entre nós. Amém? E aí o verso 26... vai mostrar para a gente o quanto aquela igreja era muito capacitada, muito instruída, muito dotada, mas a gente vai ver também a última sentença desse texto, vai deixar bem claro que aqueles crentes abandonaram o princípio do amor aprendido. É interessante, né? Eu já falei isso, mas vou repetir, vale a pena, que entre o capítulo 12, que Paulo começa a falar sobre dons, e o 14, ele para para falar sobre o amor, sobre o ágape. Porque não tem como a gente produzir nada que edifique, que produza alguma coisa para a igreja local e que isso vai trazer impacto para fora, se não o fizermos no ágape do Senhor, no ágape de Deus. Então ele só entra nesse problemão que estava sendo para a igreja de Corinto, que é o mau uso dos dons espirituais, depois de aplicar o princípio do ágape e enfatizá-lo no capítulo 14 com a edificação da igreja, e ele faz isso porque os crentes abandonaram. Esse verso 26, ele destaca a capacidade daqueles crentes, mas eles abandonaram o princípio do amor, do exercido nos seus dons, por isso a última parte. Olha só como a igreja era capaz. Ele diz que cada um de vocês tem um salmo. Aqui na cultura judaica isso era muito comum. Eles falarem entre si, nos seus ajuntamentos, os judeus, cantando salmos, com a perspectiva da adoração mesmo. E esses crentes, eles tinham essa capacidade, senão o apóstolo Paulo não estaria mencionando aqui. Cada um de vocês tem um salmo, tem uma palavra de instrução, algo que vai gerar crescimento, amadurecimento, sabedoria na igreja.
Cada um fala profeticamente da parte de Deus, uma revelação. Vocês são capazes de falar aqui em língua, de maneira ou em línguas, de maneira que, havendo interpretação, todos são edificados com a palavra profética da parte de Deus. Que bacana! Mas por que ele está colocando isso nesse verso? Porque eles estão fazendo tudo isso completamente desordenadamente e sem menor preocupação em fazê-lo a partir do ágape de Deus que eles têm experimentado ou deveriam estar experimentando, que nós experimentamos quando somos perdoados por aquele amor inexplicável de Deus enviando Jesus à cruz para morrer pelos nossos pecados, pecados esses que nós cometemos contra Deus diariamente. Somos alcançados por esse ágape de Deus diariamente. Então podemos exercitar as qualidades espirituais que Deus nos deu como eles podiam, mas eles não estavam fazendo. Não havia preocupação com a edificação. Então o apóstolo Paulo coloca na última sentença, mas tudo precisa ser feito para a edificação, para construir algo sólido, forte, que impacte dentro e fora da igreja. E nos versos 27 e 28, eu vou mais uma vez, como fiz semana passada, vou mastigando versículo a versículo e vamos entrelaçando com algumas aplicações, que estamos lidando aqui com uma legislação. O apóstolo Paulo arrumando a casa. Aí a gente pode pensar, mas pastor, o que isso tem a ver comigo hoje? Tem tudo a ver. Quando o tema, você viu o tema da mensagem? Pela ordem. Irmãos, nossos maiores ferimentos aqui é quando a gente abandona a ordem em nossos relacionamentos. Ordem natural. Dons espirituais, submissão às autoridades estabelecidas por Deus, tudo isso no amor de Deus, no ágape de Deus. Toda a nossa vida está regulada por questão de ordem. Experimenta no teu trabalho fazer as coisas desordenadamente. Provavelmente você vai ganhar um bilhetinho de advertência e, a curto prazo, talvez até uma demissão. Nós temos que fazer tudo com rigor e ordem e disciplina. E o que Deus está requerendo é que a gente, na casa dEle, nas coisas dEle, na obra dEle, o façamos também com ordem. Não somos a igreja de Corinto, mas o princípio da edificação e do amor, o ágape de Deus, esse não mudou. Esse não mudou. Então, sem dúvida alguma, entender este ambiente de ordem que o apóstolo Paulo estabelece para a igreja de Corinto, acredito que vai nos instruir e encorajar também a alguma avaliação, em algum recomeço em alguma área da nossa trajetória. Mas o fato é que aqui nesses versos 27 e 28, uma vez que o dom de línguas, então, era o mais problemático naquela igreja, há uma prescrição aqui como é que esse dom deve ser usado publicamente de modo a edificar a igreja. Então o apóstolo Paulo diz, olha, 2 ou no máximo 3 devem falar em línguas. Amados, sabemos que até mesmo em nossos dias a desordem começou em Corinto e está até os dias de hoje. Nós sabemos disso. O objetivo aqui não é retalhar aqui ou ali, já disse isso semana passada. Mas essa desordem da má aplicação do uso do dom espiritual, línguas, que teve o seu objetivo, o seu propósito e é algo que veio da parte de Deus, isso mal exercido é um desastre, nós sabemos disso. Então esta ordem aqui está clara, é ler o texto bíblico. Eu estou falando isso na classe de doutrina, inclusive foi bem a calhar, né, aquela providência de Deus em permitir que a gente esteja trabalhando temas muito similares, né? Estamos falando lá na classe de doutrina sobre a obra do Espírito Santo. Então isso aqui veio num momento muito oportuno, e eu estou podendo trabalhar muito essas duas ideias, né? Esse uso do agir do Espírito através dos dons, lá também falando na classe, no sentido de que é ler para crer. Agora, se eu leio e eu vou julgar o que li da palavra inerrante e infalível de Deus por causa de um costume de igreja tal, porque eu já vi aquilo, por causa daquilo outro, como disse semana passada, repito, eu não posso ir para uma doutrina bíblica a partir de credos, nem sequer estudo bíblico,
Porque se você for estudar as Escrituras, você vai ver o que está aqui é suficiente. A gente se apega em credos e acha que o credo daqui, dali ou acolá é bom porque pragmaticamente funcionou. Eu tenho que ir para a Bíblia. A Bíblia legisla como deve ser. Então está aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, 2 ou no máximo 3 podiam falar em línguas. Aqueles que falavam ou usavam o dom de línguas, obviamente, eles deviam fazer em ordem, não 2 e 3 de uma vez. Por quê? Porque se precisava de interpretação, e a interpretação é bem clara, o texto diz que alguém interprete. Alguém, está no singular, é uma pessoa para interpretar. Se 2 ou 3 falam tudo de uma vez, como é que vai ter interpretação compreensível para edificar a igreja? É uma questão apenas de interpretação de texto. Então tem que ser um após o outro, 2 ou 3 no máximo, e que esse alguém interprete para que então a palavra profética, que é o resultado da profecia numa língua, então que possa haver interpretação, seja falada e a igreja seja edificada. Não era isso que estava acontecendo em Corinto. Infelizmente também não é isso que a gente vê em nossos dias também, mas é por um ignorar as Escrituras. Se não houvesse um intérprete, aquela pessoa que fala em línguas, ela precisava ficar em silêncio, não falar. Ali ela pode orar pessoalmente com o Senhor, mas ela devia calar-se, porque o objetivo é a igreja, a edificação da igreja, ou seja, sem a interpretação clara, e já que o resultado do falar em língua não conhecida era para que a profecia, a palavra de Deus chegasse às pessoas, e o objetivo da palavra de Deus pregada era alcançar as pessoas, num contexto de edificação, consolação e exortação, como vimos semana passada. Se isso não acontecia, se não havia interpretação, o uso de línguas na igreja não edificava a congregação, obviamente, então, não era para que esse dom fosse praticado. Não era para fazê-lo. Então, nós estamos vendo aqui também, pela ordem, que o crente habitado pelo Espírito Santo, ele tem que saber se calar. Um fruto do Espírito, que vimos há pouco na classe de doutrina, que o crente habitado pelo Espírito Santo de Deus deve exercitar, é o domínio próprio, a capacidade também de se calar. Irmãos, esse texto deixa absolutamente claro que aquela pessoa dotada do dom de falar em línguas, ela tinha total controle desse dom, senão ela não poderia se calar. Se ela fosse tomada por um espírito arrebatador e não soubesse o que estava fazendo, como é comum vermos em nossos dias, que não tem ligação nenhuma com o que está sendo ensinado aqui. Mas o que vemos no texto bíblico, que essa pessoa, capacitada espiritualmente de falar em língua, ela tinha total controle desse dom. Os dons espirituais não nos controlam, nem nos obrigam a violar princípios, diretrizes bíblicas estabelecidas para a sua prática. Onde já se viu, receba um dom espiritual para violar um princípio bíblico que legisla sobre como devo eu praticar o dom espiritual? É de uma incoerência completa. O nosso Deus é um Deus de ordem. Mas isso não ficou apenas restrito a essa legislação e essas diretrizes, a questão das línguas não, a profecia também. Versos 29 até o 33, primeira parte. Vamos relembrar. Acompanhem no slide, ou na sua Bíblia. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que
todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Percebam que, apesar do grande destaque que o apóstolo Paulo dá à necessidade da proclamação da palavra de Deus, que é a profecia, num contexto, repito, onde a profecia estava ainda se completando, ou seja, o processo de revelação não tinha determinado, que não é nosso caso hoje. A profecia está completa, está aqui. Paulo não está impedindo, dizendo que isso não existe ou é pecado, nada disso. Nada disso. Ele está dizendo, é desta forma que a igreja será edificada. Ele diz, olha, no devido tempo, na forma correta, cada um por sua vez teriam então a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus ali no ambiente do culto da igreja de Corinto. Mas qual o objetivo específico da profecia? Além do que já vimos na primeira parte, que é encorajar, exortar e edificar, na primeira parte do capítulo 14, aqui nós vemos que é instruir e encorajar a todos. E não falar da vida alheia. Não constranger ou intimidar ninguém. Não era esse o objetivo. Era Deus revelando-se, Deus falando dele mesmo a nós hoje, edificando aquele povo, aquela igreja. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que esse autocontrole, o fruto do Espírito, domínio próprio, a capacidade de se calar, ainda que você esteja com uma verdade absoluta a ser dita, mas não é a hora nem lugar. Talvez até o lugar, mas não a hora. Acompanha, sem dúvida alguma, o exercício do dom espiritual, a prática do dom espiritual. Perceba que até mesmo a revelação divina ela pode esperar. É o que estamos vendo aqui. Cada um na sua vez. Mesmo seja a palavra do Senhor, que é importante e necessária para todos nós, deve ser feito em ordem, na hora certa. E Deus ensina. Aquele que está exercitando o dom no ágape de Deus, com o objetivo de edificar a igreja, ele tanto fala quanto se cala. Irmãos, nós temos hoje toda a revelação de Deus em nossas Bíblias, mas a gente pode pregar tudo de uma vez num domingo na igreja? Por mais que a gente tenha vontade de poder ensinar e ministrar e falar, não é assim, nunca vai ser. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 32. O espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Por mais que você saiba o que dizer, por mais que você saiba, que entenda que isso é a palavra de Deus, Deus, o mesmo Deus que te capacita a exercitar o dom espiritual, Ele vai também te ensinar, vai te mostrar a hora de falar e de calar. Porque o objetivo é a prática do dom no ágape de Deus para a edificação da igreja. O contrário é meu. É a que os coríntios faziam, queriam se exibir, queriam mostrar as suas vaidades, se mostrar mais poderosos que o outro, julgando um tipo de espiritualidade em cima do dom que tinha. Isso não tem nada a ver com o propósito dos dons, nem com o objetivo de edificação da igreja. E a falha em obedecer essas diretrizes que o apóstolo Paulo estabeleceu, isso gerou confusão, isso gerou desordem nas reuniões da igreja de Corinto. Obviamente, antes dessa carta. Até o apóstolo Paulo acredita que exortar a igreja. Por isso que a primeira parte do verso 33 diz: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O ambiente da igreja precisa promover a glória do Senhor e a paz do Senhor, sempre. Se não está acontecendo assim, nós estamos falhando em algum lugar, no propósito de edificar uns aos outros e a igreja como corpo de Cristo.
Agora no verso, na verdade, na segunda parte do verso 33, não, perdão. Voltando aqui, ainda na primeira parte do verso 33, agora olhe na sua Bíblia. A segunda parte do verso 33 e o verso 34 vai dar uma mudança de direção no tom da exortação do apóstolo Paulo, porque isso era um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. As mulheres são ordenadas a permanecer em silêncio, e a segunda parte, então, do verso 33, vai dizer: em todas as congregações dos santos ou em todas as igrejas. Não era um problema de igreja de Corinto, não era uma questão meramente cultural ou local. A exortação do apóstolo Paulo, neste sentido, é para todas as igrejas. Interessante que a mesma instrução foi dada para Timóteo, para que ele exortasse a igreja de Éfeso, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 a 15. Que todas as congregações, em todas as igrejas, as mulheres permanecessem em silêncio na igreja. Interessante que essa prática, meus irmãos, que nos causa, ainda mais numa numa geração que nós estamos vivendo de feminismo, né? de todo tipo de igualdade, sendo proclamada em todos os cantos, principalmente a de gênero. Uma loucura um negócio desse. A Bíblia está ultrapassada. Isso foi para aquela cultura, foi para aquele povo, não tem nada a ver conosco. Rasga esse pedaço da Bíblia. Isso não nos serve. Se a gente age assim com esse texto, vamos agir com outros, que de alguma forma nos confrontam. E vamos ver daqui a pouco que não é por aí. Essa prática que nos causa um incômodo social, ela não está baseada de forma alguma em circunstâncias únicas ou especiais para a igreja de Corinto, mas no princípio de submissão que o apóstolo Paulo ensina lá em Efésios capítulo 5, verso 22. Mulheres, sejam submissas cada uma ao seu próprio marido. Não é uma instrução de mulher, agora você é a eterna capacha do marido. Capacho do marido. Não, nós temos aprendido que não. Nós temos aprendido que o homem jamais será o homem que ele precisa ser se a mulher não for a mulher que ela deve ser. Auxiliadora, o único ser criado por Deus que recebe o adjetivo auxiliadora eficaz. Nenhum outro ser criado por Deus nas Escrituras recebe esse adjetivo. Apenas a mulher. Você é uma auxiliadora eficaz. Seu marido jamais será o homem que ele deve ser na sua casa como esposo, marido e pai, se você não for a mulher que você deve ser biblicamente. O papel da mulher é digníssimo. Digníssimo. Quão comuns são as tentativas de desmoralizar o ensinamento bíblico, como se nós estivéssemos lidando com alguma excentricidade de Paulo, ou como alguns têm dito em conferências, coloquei aí no nosso acampamento do feriado de carnaval, no nosso estudo bíblico, pessoas abrindo a boca e falando alto no microfone. O apóstolo Paulo não passa de um machista. Ou simplesmente dizendo, diminuindo as escrituras, desfazendo delas, dizendo que isso aqui é questões apenas culturais. Não é isso, de maneira nenhuma. E para esquentar, se o verso 34 incomoda, o 35 então arrepia. Olha o que diz aí no verso 35. Vamos ler aí, olha para a sua Bíblia. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Uau! Então parece que a mulher não podia sequer fazer uma pergunta pública na reunião da igreja. Mas, estando ali, a ideia é que com o seu marido, ela devia ir para casa e perguntar em casa para o seu marido. Porque seria constrangedor fazer perguntas, questionar
na igreja alguma coisa, estando o seu marido ali, que é o caso que estamos tratando, deveria fazê-lo em casa, perguntar, tirar a sua dúvida com o seu marido. Irmão, por que Deus proibiria uma mulher de fazer uma pergunta na igreja? A tendência nossa é simplesmente nos desfazer desse texto bíblico, porque julgamos que isso aqui não é para a gente. Isso é um grande erro, um grande erro. Por quê que não pode perguntar? Eu creio que um dos primeiros motivos pelo qual essa exortação existe aqui nas Escrituras, neste momento de legislação para ordem no culto, diante de um problema sério que estava acontecendo na igreja, é que normalmente, irmãos, perguntas raramente são neutras. Eu não estou dizendo que elas sempre têm uma segunda intenção. Não. Eu disse que perguntas raramente são neutras. Enquanto algumas perguntas podem ser sinceramente feitas, com a intenção de ter uma informação, uma resposta, outras são feitas por outras razões, nós sabemos disso. Satanás também sabia disso. Ele incitou ou iniciou a sua conversa com Eva lá em Gênesis 3, capítulo 1, com uma pergunta: será mesmo que Deus não vai deixar vocês comerem de nenhuma fruta do jardim? O que ele está fazendo? Gerando dúvida. Ele não estava tentando aprender alguma coisa com Eva. Ele queria enganar Eva. Ele queria tentar Eva a pecar contra Deus. Então, nem toda pergunta ela tem a intenção de ter uma resposta objetiva para aprender ou para ensinar. Como o princípio da edificação está completamente implícito no capítulo 14, existem, obviamente, razões muito positivas pelas quais a Bíblia, as Escrituras proíbem a mulher de fazer perguntas num contexto da reunião da igreja, onde seu marido está presente. Primeiro, os homens, diante de tamanha responsabilidade de ter que responder às suas esposas, devem preparar-se. Os maridos devem estar prontos para buscar, através de um estudo sério das Escrituras, uma liderança diligente, uma liderança bíblica responsável, para que quando as suas esposas os interroguem em casa, eles sejam capazes de atender às necessidades, os questionamentos e as preocupações de suas esposas biblicamente. Se a esposa procurasse alguém que não fosse seu marido, para atender às suas questões, simplesmente ele não sentirá o peso da responsabilidade de ser a pessoa que atende às questões, às necessidades da sua esposa como líder no lar. Ele não terá responsabilidade alguma. Por isso que o apóstolo Paulo diz: esposas, em vez de perguntar na igreja as suas dúvidas, pergunta aos seus maridos em casa, que eles se qualifiquem, que eles se habilitem, que eles busquem crescer, amadurecer no Senhor e na palavra de Deus, para que eles possam suprir vocês e que não hajam questionamentos em coisas que vocês já deveriam ter esclarecidas pelos seus maridos. E, num segundo momento, vejo mais uma razão positiva para essa exortação no contexto dessa igreja aqui em Corinto. É que, uma vez que isso deveria ser feito em casa, se o marido não soubesse a resposta, ele deveria se preocupar e investigar diligentemente o assunto, para que ele então pudesse estar o quanto antes mais capacitado a suprir as exigências, as dúvidas, os questionamentos de sua esposa, e que não precisasse criar um constrangimento para a igreja ou para ele. Então, esse tipo de atitude submissa edifica não somente a igreja, como valoriza a família. Mas a nossa tendência é logo a eliminar o texto bíblico, dizer que isso não é para mim, que isso é machismo de Paulo. Mas olha como é muito mais profundo. Quem dera eu e você, como maridos, estivéssemos
capazes e habilitados para poder suprir nossas esposas em todas as suas preocupações, biblicamente, para que elas não precisassem tirar suas dúvidas no ambiente público da igreja, trazendo constrangimento para uma coisa que deveria ser sido feita em casa. Então o apóstolo Paulo está com preocupações muito mais profundas do que meramente sociais. A edificação da família e da igreja está em foco aqui. Parece que Paulo fecha o parênteses e parte agora para o problema, mais uma vez, da igreja como um todo, no verso 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Amados, eu creio que o apóstolo Paulo aqui agora, como um todo, para a igreja, está criticando a arrogância daquelas pessoas, daqueles crentes de Corinto, de se acharem detentores da verdade segundo as filosofias e conceitos deles, que estão dando um trabalho enorme para Paulo desde o capítulo 1. Sem dúvida alguma, Paulo está criticando as contestações dos coríntios. Na verdade, ele está identificando a causa da maioria dos problemas daqueles crentes. Eu creio que eles agiam como se as Escrituras tivessem sido escritas por seus interesses. Falávamos disso aqui na mensagem de quarta-feira. Nós não podemos ir para as Escrituras para que elas venham a mim se nivelando aos meus interesses, às minhas circunstâncias. Não há esta preocupação nas Escrituras. Sou eu que devo me moldar às verdades soberanas, inerrantes e infalíveis das Escrituras e não o contrário. Eu creio que eles estavam achando aqui na sua altivez espiritual que a Bíblia tinha sido escrita unicamente para eles. E eles estavam manipulando as entrelinhas apenas para se sentirem autojustificados. Isso não é tão incomum em nossos dias, irmãos. Como nós temos aprendido, essa compreensão de espiritualidade da igreja Corinto, ou da igreja de Corinto, houve uma mensagem específica sobre isso, sobre o espiritual e espiritualidade. Eles se sentiam super espirituais, mas eram completamente carnais, e a visão de espiritualidade deles era deficiente, distorcida. Ir à igreja, participar de atividades esporadicamente, livrando um pouco a culpa espiritual, a ansiedade espiritual que a alma produz, com participações ocasionais aqui e ali, davam um senso de espiritualidade que eles se achavam os super espirituais e poderosos, capazes de falar, de acusar, de ofender, tudo numa nuvem de espiritualidade que não tinha nada a ver com o ser espiritual segundo Deus e na prática do ágape de Deus e com a preocupação de edificar o corpo. Nada a ver, nada a ver. E o motivo dessa postura deles está nos versos 37 e 38. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Uau! Por isso que eu digo, irmãos, o apóstolo Paulo amava essa igreja. Leia os primeiros 4 versículos do capítulo 1, você vê o carinho, que é a esperança que o apóstolo tem nessa igreja, porque um dia eles confessaram Jesus como Salvador, ele os ama tremendamente, mas ele pega muito pesado. Dizendo, se vocês estão tratando a Bíblia de outra maneira que não seja mandamento, vocês serão ignorados. Não é por Paulo, não, é por Deus. Vamos lembrar um pouquinho do contexto rapidamente. Paulo está ensinando os crentes sobre a conduta que eles devem ter no culto público, nas reuniões da igreja. Estamos falando aqui literalmente sobre doutrina da igreja. Como a igreja deve portar-se no culto. Estamos vendo instruções aqui delicadas sobre a participação da mulher ali naquele contexto da igreja e com aplicações práticas para nós hoje tremendas como família. Tremendas.
Eu relembro isso porque o apóstolo Paulo diz que as suas palavras não são apenas suas. Não é ele que está dizendo, elas são mandamento do Senhor. Vontade soberana, inerrante e infalível do meu Senhor e Rei, a quem eu devo obediência e sujeição. A implicação disso é óbvia. Se a gente deixar de lado o ensino bíblico, o ensino que o apóstolo Paulo, mediante a soberana revelação da parte de Deus, tanto sobre o papel da mulher, quanto os princípios éticos, doutrinários da vida da igreja no Novo Testamento, você estaria deixando de lado a vontade de Deus, o mandamento do Senhor, a palavra divina. Estaria ignorando o Senhor. E Deus também vai ignorar você. Sério, né? A gente decide que algum texto bíblico, isso aí era para aquele tempo. Então, os versos 39 e 40, a gente tem um fechamento para esse tema. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Amados, quando a gente lê nesse texto, não proíbam o falar em línguas, eu creio que fica implícito que haviam pessoas do meio da igreja de Corinto que tinham sérios problemas com aquele falar ao mesmo tempo, com aquela barulheira, ou talvez até mesmo apenas com o dom de línguas, que julgavam que não deveria existir. Esperava que o apóstolo Paulo, então, com a sua autoridade apostólica, proibisse o falar em línguas, mas vemos que o apóstolo Paulo não fez isso. Ele apenas diz que, olha, falar em línguas não tem que ser procurado. Por quê? Porque não tem valor para a edificação da igreja. Uma aplicação bem prática para nós hoje. A palavra está aqui. Eu não preciso de interpretação de alguma coisa nova. Eu preciso crer na palavra profética revelada por Deus de forma soberana, inerrante e infalível. Agora, tem algo que vocês devem buscar. De forma zelosa. Vocês devem buscar, e eu estou trazendo uma aplicação para nós hoje, uma vez que não estamos mais no processo de revelação. Mas você quer buscar um dom precioso, busque falar da palavra. Busque falar a tempo e a fora de tempo. Não precisa inventar nada. Você tem ali na frente um folheto. A primeira igreja batista está à procura de pecadores. Aquela é a maior verdade que você pode transmitir a alguém que está morto em pecados e delitos, é que há esperança para ela. Mas ela precisa perceber qual é o problema que ela tem. Se você ficar evangelizando alguém apenas dizendo que a sua igreja é legal, tem muitos ambientes legais que ela pode frequentar, ambientes sociais, clubes, até mesmo igrejas descomprometidas com as Escrituras, mas com um compromisso muito grande com o social. Mas se nós queremos realmente impactar as pessoas com a palavra de Deus, busque proclamar a palavra do Senhor. Busque proclamar com dedicação, com comprometimento as verdades já reveladas por Deus na sua palavra. A exigência incondicional que nós encontramos na prática do dom espiritual é que isso aconteça sem confusão, sem disse-me-disse, sem um falando uma coisa, outro falando outra, que não haja um descontrole, como diz o verso 40, que não haja um mover egoísta, eu sou bom, eu falo porque eu sou mais espiritual, que eu sou mais antigo que você, que eu sei mais do que você. Tem nada a ver com amor, com ágape de Deus isso. A nossa resposta quando proclamamos a palavra de Deus é uma resposta de um relacionamento íntimo com o Senhor, não antiguidade, faço assim porque no tempo de militar isso aqui a gente falava de antiguidade, era posto. Não, temor ao Senhor é posto. Nem posto é privilégio, que gera humildade, humilhação, que nos coloca numa dependência profunda do Senhor. Isso então impacta um mundo perdido. Pessoas completamente escravizadas do pecado, sem ordem para a vida, sem ordem para nada, muito menos preocupadas com priorizar as coisas do Senhor. Tudo, diz o verso 40,
baseado nesse ágape de Deus, não egoisticamente, deve ser feito com decência e com ordem. Interessante que Deus chama de indecência, imoral, praticarmos qualquer dom espiritual que não seja legislado ou conduzido pelo ágape dele, pelo ágape de Deus e pelo propósito exclusivo de que a igreja seja edificada. A igreja, desta forma, ela impacta aonde estiver. Aonde estiver. Você lá no teu trabalho, você lá na tua escola, nós somos a igreja que, uma vez edificada, ela impacta um mundo completamente destruído pelo pecado, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ordem tem todas as implicações naturais. Sujeição às autoridades, sujeição ao Senhor, prestação de contas, relacionamento, cuidado, zelo uns com os outros. Tudo isso é a ordem que envolve a nossa vida como igreja. Nós precisamos cuidar um do outro, cuidar melhor um do outro. Isso promove a edificação do corpo, quando feito no ágape de Deus. Irmãos, esses princípios nunca vão ser adequadamente experimentados a parte da capacitação do Espírito de Deus, que concede os dons espirituais e, obviamente, dá esse autocontrole para que a gente possa ser usado para edificar os outros. Tudo na dependência do Espírito Santo. Então, uma vida sem uma devocional diária legítima, sem um compromisso de oração, de obediência às questões básicas da vida cristã, sem comprometimento com o corpo, sem comprometimento com os meios da graça que nós, como igreja, produzimos, como que eu posso querer edificar outros? Nós precisamos da capacitação do Espírito de Deus, temos que clamar: Senhor, o pecador está aqui, tem misericórdia de mim, põe ordem na minha vida espiritual. Agora, não é Deus que vai dizer para você, que vai falar para você, escrever no papelzinho a ordem da tua vida diária espiritual. É você que é responsável pela sua vida espiritual. Eu fui o responsável por pecar, eu sou o responsável por mudar o meu hábito pecaminoso. E Deus é o soberano Senhor que perdoa o pecador arrependido e nos capacita a servirmos uns aos outros como igreja, exercitarmos os dons espirituais no ágape de Deus. Tanto a nossa vida quanto o nosso culto precisam estar debaixo desses critérios que foram estabelecidos pela palavra de Deus. Irmãos, indisciplina pessoal, falta de autocontrole no falar, impulsividade. Eu não me controlo, está faltando o fruto do Espírito, vai ter com o Senhor, vai confessar pecado. Porque se somos a igreja, precisamos edificar uns aos outros e promover a edificação do corpo. Mas quando essas coisas existem, tudo isso está apontando para o problema principal da igreja de Corinto. E que é o problema, geralmente, da falta de ordem em nossa vida pessoal. Vaidade, orgulho, presunção. Era o problema da igreja de Corinto. Gente boa, um povo crente, cheio dos dons espirituais, mas carnal, deixando de ser impactante na vida comunitária, tanto como igreja quanto na sociedade que estavam inseridos, porque falhavam aqui. E geralmente é isso que nos impede de sermos os instrumentos que Deus quer para a edificação do corpo, da igreja e o alcance das pessoas ao nosso redor. É Cristo que nos livra da dominação da presunção. É Cristo que nos livra da autossuficiência e do orgulho. Não é outra coisa a não ser o que Cristo já fez na cruz por nós. Amado, o meu convite é que você reconheça que você é pecador. Confie no que representou a morte de Cristo pelos seus pecados. E possa participar dessa bênção que é ser corpo de Cristo e participar deste momento onde nós podemos nos abençoar, nos edificar mutuamente no ágape de Deus e transmitir a palavra, a mensagem salvadora de Deus num mundo completamente perdido e sem esperança. Olha o meu e o teu papel
quando nós decidimos viver pela ordem que Deus estabeleceu para nós, não tem como não sermos abençoados como igreja, como famílias e impactarmos o mundo que a gente vive. Pela ordem. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A Tua palavra é tão completa. Ela vem na nossa circunstância, em nossa história de forma tão poderosa. Ó Deus querido, obrigado pelo Teu cuidado, Teu carinho conosco. Ajuda-nos a ver aonde nós podemos ser melhores. O que está faltando ordem, ó Pai, na nossa vida espiritual, para que as demais coisas, pela ordem, venham estar acontecendo. Nos ajuda a não tentar, a não achar que podemos ser espirituais carnalmente. Não existe isso. A igreja de Corinto estava inútil, porque cheia de dons tentava exercitá-los carnalmente. Não é assim que funciona. O Senhor nos ensina a sermos espirituais do Teu jeito e não do nosso. Tem misericórdia de nós, somos pecadores, completamente carentes, ó Deus, da Tua capacitação, para sermos instrumentos de graça na vida uns dos outros, para que possamos exercitar o dom espiritual, ó Pai, o tão importante dom espiritual que é o de proclamar a Tua palavra. Ó Deus querido, como isso é importante. Se fizermos isso no amor, no ágape de Deus, os demais dons, ó Deus, tão necessários à vida da igreja, fluirão naturalmente. Ajuda-nos a aprender, a querer, a exercitar este padrão de amor que desfrutamos todo dia. Edifica a Tua igreja, ó Deus. Ajuda-nos a ser instrumentos Teus na edificação da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a pôr em ordem o que não estiver em ordem. Ajuda-nos a vencer o orgulho, a presunção, ó Deus, sujeitando a nossa vontade à Tua irrestritamente. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela vida de cada um aqui. Nos leve em paz para os nossos lares. O Senhor conhece os muitos desafios, ó Deus, que já serão enfrentados talvez hoje ainda, amanhã. Capacita os Teus, ó Pai. Ensina, traz as respostas, traz a direção, dá sabedoria. Possamos estar num compromisso de dependência confiante no Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Peço pelos enfermos, ó Deus, esteja suprindo, dando saúde física, espiritual. Lembramos da Dani, ó Deus, continua capacitando a Tua serva, ó Deus, dando para ela o que ela precisa para todos os dias. Dá saúde para a Tua serva, ó Pai. Ó Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo completamente presente, ó Deus, nas nossas aflições. Muito obrigado, muito obrigado. Que possamos Te honrar nesta semana com nossas vidas, com o nosso culto, com a nossa adoração, com o nosso falar, com o nosso pensar. Assim Te pedimos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Podem ter seu tempo de oração.